Fala galera, então vamos nós aqui dar continuidade ao nosso estudo sobre os sonhos, vendo um texto agora falando um pouco sobre a biodiversidade amazônica em tempo real. Lembrando sempre, que a gente começa a leitura com o questionamento: qual a importância do estudo dos sonhos para o monitoramento dos golfinhos? Então se liga na leitura e na explicação que vai ser apresentada. A biodiversidade amazônica em tempo real. O projeto Providência, coordenado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, no Amazonas, desenvolve um equipamento que deverá ser capaz de identificar espécies de animais por meio de sons e imagens. Os módulos em desenvolvimento integram tecnologias de reconhecimento de imagens e identificação de sons. O uso de dois sistemas permite identificar um número bem maior de espécies do que o uso de apenas de imagens. Com armadilhas fotográficas, foram identificados pouco mais de 30 espécies de mamíferos em Mamirauá. Com sons, vem ser possível monitorar centenas de pássaros e outros mamíferos, inclusive espécies que vivem na água, como os botos. Aqui os botos, um tipo de golfinhos. O sistema acústico de identificação está sendo desenvolvido pelos pesquisadores franceses Michael André. Ele conta que a tecnologia nasceu há mais de 20 anos para compreender diferentes aspectos de poluição sonora que afetam o fundo do mar. De acordo com ele, já se sabia que a poluição sonora podia prejudicar baleias ou golfinhos, mas ele descobriu que mesmo em ambientes aparentemente silenciosos, ondas sonoras que não podem ser ouvidas causam danos, problemas para as espécies que ali existem. Então a gente vai dar prosseguimento a essa leitura no próximo vídeo, mas já dizendo para vocês, os golfinhos, eles se comunicam emitindo o que nós chamamos de ultrassons, assim como as baleias também o fazem. Os ultrassons diz respeito a um tipo de som que o ouvido humano não é capaz de ouvir, Então são sons que se encontram acima de uma faixa de vibração de 20 Hz. A gente vai estar continuando essa discussão, a leitura a seguir, mas por hora vamos nos ater. Monitoramento quer dizer estudo, acompanhamento, e com as suas palavras tente escrever qual a importância do estudo dos sons para o acompanhamento, quer dizer, o monitoramento dos golfinhos, quando eles têm como principal meio de comunicação a emissão de sons. Sons esses que a gente não consegue ouvir, mas seguramente nós podemos produzir sons, podemos estar interferindo em seu sistema de comunicação, e isso vai ser um ponto que a gente vai continuar discutindo no próximo vídeo, ok? Então até logo. Oi pessoal, então dando continuidade, agora a gente com a questão número 5, o que são ultrassons e infrassons.
Galera, então os ultrassons e os infrassons diz respeito, né, a frequências sonoras, né, que o ouvido humano é incapaz de ouvir, tá certo? No caso, os golfinhos, né, o boto, ele emite os chamados ultrassons, estão na faixa acima de 100 Hz, correto? De modo que a sua resposta ela deve ser simples, né? No tocante o aspecto, né, da impossibilidade humana de ouvir os ultrassons, né? No caso aí são os infrassons, que são abaixo de 20 Hz, e nós somos incapazes de ouvir os infrassons que estão acima dessa faixa de 20 Hz, ok? Então abaixo de 20 Hz e acima de 20 Hz o ouvido humano não consegue captar. Então abaixo de 20 Hz nós chamamos de infrassons, acima dos 20 Hz são os ultrassons. Bom, curiosidade, né? Você já deve ter ouvido falar, né, em exames de ultrassom nos hospitais, né? Pois é isso mesmo. As mães, né, quando fazem pré-natal, né, elas têm as imagens dos bebês no monitor do computador no ato do ultrassom. O ultrassom é uma máquina que emite um som muito alto que nós não conseguimos ouvir, e as máquinas transformam, né, aquele ultrassom numa imagem, a qual aparece no monitor e o médico faz analisar. Então, a tecnologia, né, usando os sons, está mais presente no nosso dia a dia do que a gente costuma pensar, né? Mas prosseguindo aqui com a nossa leitura, a gente havia lido, né, sobre o francês Michel André, que é um dos pesquisadores, né, que nos conta que essa tecnologia nasceu há mais de 20 anos para compreender diferentes aspectos da poluição sonora que afeta o fundo do mar. De acordo com ele, já se sabia que a poluição sonora podia prejudicar baleias e golfinhos, mas ele descobriu que, mesmo em ambientes aparentemente silenciosos, ondas sonoras que não podem ser ouvidas afetam invertebrados marinhos, né? Então, quer dizer, existem animais que podem ser afetados sim, né, pelos sons emitidos aí pelas nossas máquinas, né? Enfim, pelo submarino. A gente tem que estudar para saber em que medida, né, a poluição sonora gerada pelo homem pode vir a causar danos nos diferentes ecossistemas, ok? Então acho que dá para você responder aqui, né, o que são ultrassons e infrassons. Lembrando que o ouvido humano capta, né, os infrassons abaixo de 20 Hz não é perceptível, assim como, né, o ultrassom, são sons acima de 20 Hz é simbolizado pelo Hz, ok? De modo que com as suas palavras você pode assim dar uma ideia do que é o infrassom e o ultrassom a partir da percepção auditiva humana, ok, galera? Então vou encerrar essas explicações com essa pergunta e vou colocar umas questões aí para vocês lerem com calma e tentarem responder aí para a nossa próxima videoaula, onde eu vou corrigir essas questões e essas outras que serão apresentadas agora no próximo vídeo, ok? Até!